Moraes, dia 24 de 10 de 1995, o que isso mudou na sua vida e na sua família? 24 de 10 de 95, quando eu entrei na polícia, né? Bom, primeiro agradecer a oportunidade, né? Estar com você, grande irmão, Zé Luiz, grande irmão de caminhada, combatente. 24 de 10 de 95 foi quando eu ingressei na Polícia Militar e eu, na verdade, ingressar na Polícia Militar não foi um desejo inicial, eu não tinha nenhum tipo de balizamento em relação à Polícia Militar. Não tinha parente ou conhecido que fosse policial militar, muito pelo contrário. Eu sou nascido criado no Morro do Cruzamento, tinha muito medo de polícia. Via as ações policiais no morro, e na época tinha muito assaltante, né? Nós somos de uma época que os crimes contra o patrimônio, que era o carro-chefe do crime, né? Então eu olhava a polícia com uma certa resistência, mas por pressão da minha irmã mais velha, da Mônica, eu ingressei na Polícia Militar, fiz o concurso, né? Me inscrevi no concurso, sem muita vontade, mas passei na prova, talvez até em função dessa leveza, né? Não tive uma pressão para passar na prova, para passar no concurso. E entrei, depois de 3, 4 meses que eu estava lá no antigo CFA, né? Que hoje é a APM, no curso de formação, com 4 meses eu fui picado aí pelo mosquito do sangue azul, mosquito do combate, cara, e me apaixonei, sou um cara apaixonado há 31 anos aí pela polícia. E trabalhando, né, uma boa parte desse período na rua, em comunidades afligidas pelo crime, hoje o crime organizado que não tinha outrora, mas em comunidades periféricas, mais notadamente morro, né, da onde que eu atuei, onde eu morei, na região onde eu fui criado inicialmente, depois expandi para outras comunidades de Vitória, trabalhei em Rotan, BNE, enfim. Estamos aí na caminhada e hoje lá no Complexo da Penha. Acredito eu, Moraes, que policiais assim como você têm assim, a facilidade de desempenhar um serviço operacional na rua, porque a maioria esmagadora dos policiais militares, outras polícias também, vêm de periferia. Sim. Então, se você vem de periferia, você consegue lidar com a periferia. Sim, sem dúvida. Não é sem dúvida? Sem dúvida. Olha, fala sobre isso aí. Porque na verdade, nós viemos da periferia, então isso você consegue aliar com um pouco de boa vontade, obviamente, e tino profissional, né, de desejo de desenvolver um bom trabalho do ponto de vista profissional, você consegue aplicar a boa técnica, o bom serviço policial, aliado à questão empática, né? Você tem empatia. Eu costumo dizer que eu estou indo embora da polícia com 31 anos, pô, mas eu não me acostumo. E não é para se acostumar a chegar numa residência, às vezes, vagabundo correu, pulou e tal, e às vezes você tem crianças dentro da residência, onde 13 tomando conta de 10, de 9, de 8. Outras vezes você chega, conversa com o morador, entra numa residência, o cara só tem água na geladeira, pô. Então, são questões que eu costumo dizer para os policiais novos: se você se habituar ou se você ignorar isso, você não serve para ser policial militar, cara. Você não serve. Isso nada tem a ver com fragilidade emocional, nada tem a ver com falta de virilidade. Não, cara, não é isso. Não é isso. As pessoas que pensam isso estão pensando errado. Bom policial, o policial bravo, como a gente diz, né? Ele consegue, o ápice de um bom policial é saber a hora de usar a força, a virilidade para o criminoso, que esse se merece, né? Cadeia, bala, do jeito que for dentro da legalidade, mas sem perder o foco no cidadão, no morador, como a gente diz na periferia, no morador de bem, esse morador que só quer viver em paz, né? Então é isso. E ao longo desse período de 30 anos aí, quais foram as mudanças significativas no modus operandi do criminoso, daquela época para hoje, né? O que você percebeu? É interessante, essa pergunta é uma pergunta muito boa, porque a gente não pode, a gente tem um costume enquanto policial militar, cidadão, o ser humano, acho que de uma forma geral, a gente tem dificuldade a gente compartimenta, a gente coloca em caixas, né, a linha histórica, divide em momentos, ao passo que a gente não pode perder o passado, a gente não pode perder essa condução do passado, essa linha
da onde a gente veio, da onde iniciou-se lá atrás até hoje, para entender toda essa dinâmica. Porque quando eu entrei na polícia, você lembra muito bem, 30 anos atrás, o tráfico de drogas realmente era um crime, já existia, o tráfico de maconha, cocaína, o crack veio um bom tempo depois, mas o que havia, o que puxava o crime realmente na rua eram os crimes contra o patrimônio, mais notadamente os assaltos. E a polícia, e a gente dava importância a isso. O policial, eu me recordo muito bem, na região que eu trabalhava, quando você tinha um assalto a ônibus, que fosse um assalto a ônibus, né? Na época tinha trocador ainda, né? Cobrador de ônibus, o cara entrava, assaltava o ônibus, subia ali o Morro do Rumão, na Vila Vitória. Então as equipes de serviço, a partir daquele momento, davam a importância àquele fato. Enquanto a gente não descobrir quem era, ou pegasse o criminoso, ou identificasse, enfim, a gente não se dava por satisfeito. E com o passar do tempo, infelizmente, os crimes até em função de uma política de segurança nacional, né? O Brasil, há anos, nós somos os campeões de homicídios do mundo. Hoje digo, até ano passado, acho que 12% ou 13%, algo parecido, 13% dos homicídios no mundo ocorrem no Brasil. Então, essa transição, esse aumento vertiginoso do crime de homicídio, com a chegada do tráfico de drogas, né, também fomentou isso. A segurança pública, a política de segurança pública, ela passou a ser baseada quase que exclusivamente assim, no homicídio. Pô. Isso trouxe um reflexo ruim, ao meu ver, que hoje a gente sente muito nas ruas, que é meio que um abandono ao combate aos crimes contra o patrimônio. Então, na nossa época, nós dávamos importância, cara. A pessoa era assaltada na rua, nós dávamos importância. Triste com isso. Isso, cara. Então, o que mudou ao longo dos anos, eu estou pontuando de forma negativa, inclusive, né? Nós temos muitos acertos, maior parte é acertos, mas o que realmente me deixa triste é isso. A polícia, eu digo a polícia no Brasil, tá? Eu não estou falando aqui no estado, não. Isso é nacional. As polícias desaprenderam a trabalhar no combate ao crime contra o patrimônio. Meio que abandonaram. Em função dessa política equivocada, ao meu ver, nacional. Porque quem está morrendo, cara, quem morre no Brasil, vamos lá, não precisa ter nenhum tipo de balizamento estatístico, de dados estatísticos para me dizer que a maioria que está morrendo no Brasil são pessoas que se colocam numa situação de risco, ou seja, pessoas que se destinam à prática criminosa. O cara está no tráfico de drogas, o cara está assaltando, esse cara que está morrendo. É óbvio, pô, nós temos mortes absurdas, feminicídios, claro, mas a maior parte são de pessoas que se colocam em situação de risco. Então para mim, não fecha essa conta, não fecha na minha cabeça uma conta de você depositar toda a segurança pública, quase que toda ela, de uma nação no combate ao homicídio, que é importante, claro que é importante, pô. Não sou imbecil ao ponto de dizer, não, é importante isso. Mas alijando hoje você vê, nós chegamos num nível tal que você ouve especialistas, o público em geral, policiais, dizendo que um roubo de celular é um crime de menor potencial ofensivo. Menor potencial ofensivo para quem? Eu ouvi isso em 2004 no banco da Faculdade de Direito. Tipo assim, eu fiquei assim revoltado. Eu falei, como, gente? Sabe por quê? Porque, tipo assim, o camarada é um menor potencial ofensivo para quem está realmente dizendo aquilo. Exatamente. Porque para ele, o celular é barato. Exatamente. Agora, quem está no posto de ônibus 5 horas da manhã, o celular é precioso demais, cara. Quanto custou? Ele está pagando ainda. Exatamente, cara. Não é menor potencial ofensivo, não é? Mas tem os celulares aí que, porra, um salário mínimo, o cara divide em... É isso. Aí chega numa condição dessa que você vê que tem dados estatísticos também que diz que acho que apenas 3 ou 4% dos crimes de patrimônio são solucionados. E solucionados, a pesquisa diz, não necessariamente prender o camarada, não. 3% dos crimes de patrimônio, 3 ou 4% são solucionados, sim, de saber quem foi. Prender e o cara ser condenado é 0,5%. Então, houve o que eu pontuo nessa linha histórica que nós avançamos, realmente o que me dói é
é esse meio que, e eu repito, tá? Não estou falando do Estado do Espírito Santo, não, tá? Isso é nacional. A gente observa que isso é um fenômeno nacional, né? De uma política pública de segurança nacional. E essa é a maior dor da população. Com certeza, poxa. O que traz... E ninguém dá ouvido à população. O que traz sensação de insegurança? É o roubo. Exato. Eu estava numa companhia lá em Cariacica que eu fazia estatística do mapa do crime. Eu fazia a rua onde tinha mais incidência de crimes, os horários, aonde os criminosos escondiam os carros, entendeu? A gente tinha essa incidência para poder fazer o policiamento ser direcionado para aquele setor. Mas... O policial não compra, mano. Porque se você parar para pensar, eu não estou culpando nossos policiais. É a construção que está sendo feita. Então hoje o policial ele é formado na academia e ele vem para a rua. Quando ele bate na rua, qual é o que ele vai combater na rua? É o tráfico de drogas. Invariavelmente. Infelizmente na perna. Então ele é gestado, ele é criado lá dentro da academia, ele é bombardeado na mídia, que é homicídio, tráfico, facções. E quando ele chega na rua, ele, mesmo que de forma subconsciente, mesmo de forma inconsciente, ele também relega os crimes contra o patrimônio. Eu trabalho no P3 também, 2, 3 anos, eu imagino que você está falando, que eu fazia operação de abordagem a ônibus, a gente fazia lá, planejar, botar, mas o camarada não compra. O pessoal fica, pô, que suga, rapaz, abordando ônibus, que suga, porra, bicho. Eu repito, não culpo o policial, não culpo. Mas isso é uma mudança cultural que o Brasil, a segurança pública no Brasil, veio construindo e nós estamos pagando um preço. Porque o policial, o foco dele, principalmente o policial combativo, é facções, tráfico, os crimes correlatos, que estão ao redor, que é o roubo, o furto, as agressões, ficam em segundo plano. Tá, outra coisa aqui, com relação agora a outro momento histórico, né, que você falou no início da nossa conversa. Lá no passado, a gente combatia gangues. Sim. Né? Era gangues que a gente combatia. Hoje a gente combate o crime organizado. Sim. Né? E essa mudança, né, de gangue para o crime organizado, como se deu? Como que funcionou? Aonde que foi a lacuna, essa brecha deixada para que a organização criminosa entrasse? Justamente. Então, é um outro processo que a gente precisa pegar uma linha histórica, né? E ainda mantendo essa questão dos crimes contra o patrimônio. Porque você lembra bem que o roubo a banco, os grandes assaltos, nós vivemos aqui no Espírito Santo. Época boa também, né? Prendia assaltante de banco, sentava no dedo do assaltante de banco e... Então, nós somos dessa época dos grandes roubos. Muitos policiais novos, muitas pessoas mais jovens não fazem ideia como foi no final da década de 80, início da década de 90 ali, como era, né? Assaltos gigantescos. Mas aí... Todo dia um assalto. Todo dia. Exatamente. Quando você assumiu o serviço e fala, aonde vai ser o assalto de hoje? Às vezes 2 no mesmo dia, né? Assalto a banco, uma grande vitória, aonde vai ser? 2? Eram grandes, né? Grandes assaltos. Então, quando... Para você entender essa evolução, né? A gente está falando de Espírito Santo. Quando aí veio o roubo a banco, no final da década de 90, já não me recordo quando, 97, não me recordo, foi instituída, né, a famigerada para os criminosos, né? Porta giratória. Quando se colocou a porta giratória nos bancos, colocou a porta giratória hoje, amanhã zerou assalto a banco. Os assaltos a banco do Estado do Espírito Santo foram zerados. Assalto a banco é aquele tradicional, de entrar, meter arma, tal, todo mundo no chão, tal, aquele assalto a banco tradicional, não estou falando do arrombamento. O assalto a banco, tínhamos várias quadrilhas de assaltantes gigantes de assaltantes de banco. No meu bairro tinha. Tem vários. Então, botou a porta giratória, zerou o roubo a banco. Aí os criminosos começaram a migrar com mais força, com mais intensidade para o tráfico de drogas. Nós temos casos interessantes, ali no Forte São João, por exemplo, no Cidade de Deus tem, a gente chega, de quem é a boca? A boca agora é minha, tem aquela cena do Cidade de Deus. Aconteceu coisas parecidas, cara. Parecidas. Dos caras, Messias, final do Messias. Do cara, eles assaltavam banco e tal, deu ruim no assalto a banco, começou a porrar a porta giratória e tal. Chegaram no morro, os caras tinham bocas pequenas de tráfico,
Não, aí, agora a boca é minha, você trabalha para mim. Então, foi a primeira grande guinada nessa evolução, nesse início da organização do crime aqui no Espírito Santo. E para ser bem rápido, né, para não perder tanto tempo nessa linha, isso veio sendo fomentado, veio crescendo. O primeiro grande grupo criminoso, realmente, muitos acham que é no bairro da Penha, não foi. O primeiro grupo criminoso assim, do Estado, o tráfico de drogas, um pouco mais, assim, mais organizado, próximo do que existe hoje, já era um rascunho com hierarquia, gerência, soldado, contenção, foi lá no Complexo da Lagoa Quadro Cabral, com você lembra? Juninho Santos, Nego Rose. Você batia ali, batia nessa isso. Até morreu dois policiais. Isso, essa foi uma mudança histórica. Começou lá, esse primeiro rabisco de organização maior, e outros morros também já tinham, com a morte do Cabo Rui e Sete Bezerra, que foram executados lá no morro. O sufoco que as forças de segurança deram naquele complexo mudou a bússola do crime para o lado de cá, no bairro da Penha, São Benedito, enfim. E, por fim, ali nos anos 2008, a gente prendeu o Beto. Eu tive o prazer de prender o Carlos Alberto Furtado. Até hoje é o nosso Fernandinho Beiramar, está preso no Presídio Federal. É o nosso Fernandinho Beiramar. Ele é o Tony Mamão, não? Não, o Carlos Alberto Furtado é o Beto, que é o fundador do PCD, um dos fundadores do primeiro Comando Vitória. É o Beto lá do bairro da Penha. É o Fernandinho Beiramar do Espírito Santo. Então, em 2008 a gente prende o Beto, e ali em 2010 ele funda, o primeiro Comando Vitória, que aí o crime capixaba alcança um outro patamar, um outro nível, um nível muito mais próximo do que é praticado no resto do Brasil, uma organização com estatuto, com toda uma hierarquia muito bem posta, com filiados, com batizados, com tudo que tem direito a uma grande organização criminosa, a exemplo de Comando Vermelho, de PCC, o primeiro Comando Vitória hoje é um correspondente, é uma espécie de franquia do Comando Vermelho. E de lá para cá, 2010 para cá, a gente foi muito rápido. Em 14 anos a gente saiu da pistola, do revólver para o fuzil, para calibre 12, para metralhadoras, enfim. E esse crime organizado de hoje, eles têm hierarquia, disciplina, estratégias, Conta mais sobre isso aí, sobre todo esse... É o que eu costumo... Essa tríade do... Exatamente. Vou falar porque isso é de conhecimento público, O crime organizado, o primeiro, vou focar mais no primeiro Comando Vitória, que é a nossa facção genuína do Espírito Santo, Nós temos uma facção genuinamente capixaba, que é o primeiro Comando Vitória, que nasceu ali onde eu trabalho, lá no Complexo da Penha. Hoje, eu digo hoje porque na sua fundação, até alguns anos atrás, até 2003, ela tinha comunidades de terceiro comando puro, filiadas ao primeiro Comando Vitória. Hoje não mais. Hoje o primeiro Comando Vitória é uma facção genuinamente de Comando Vermelho. Mas enfim, como eles começaram a nos trazer grandes dificuldades? O que os caras pensaram lá atrás, na fundação? O Beto, o Udim, são os patronos do PCD. Eles raciocinaram no seguinte sentido, de estabelecer as funções, não só as funções mais baixas, de boca de fumo, mas também as funções da própria facção, porque a facção ela não pode se confundir com a boca de fumo. Boca de fumo são os filiados como se fosse um sindicato do crime, e as bocas de fumos, as comunidades vão se filiando a esse sindicato. Mas qual foi o grande pulo do gato que eles deram? Foi raciocinar no sentido de, estabelecendo essas funções, compartimentar as informações. Ou seja, de lá para cá, isso vem sendo modelado por eles, e chegou a um nível hoje assim, que impõe grande dificuldade para as forças de segurança, que o indivíduo ele só sabe a função, as peculiaridades da função que ele pratica. Então hoje você pode chegar numa boca de fumo, tá lá o vapor, que hoje eles chamam de vapor, o pisteiro, o cara que está lá vendendo a droga na ponta, está lá vendendo as cargas. Você pode pegar e você pode matar aquele cara, que ele não sabe onde está a pistola, onde está o fuzil, não sabe. Você pode pegar uma contenção, às vezes, uma contenção que fica de pistola, ele é uma contenção baixa, não é uma faixa preta. Faixa preta são os caras que botam a mão realmente no fuzil. É uma segunda hierarquia da contenção. Você pode pegar um moleque lá que está hoje, agora no complexo lá de pistola, você pode quebrar ele, as pernas dele, pode matar ele, porque ele não vai, às vezes ele não vai te dizer onde está o fuzil porque ele não sabe. Então, eles foram compartimentando, aumentaram o número de funções e compartimentaram as informações. Então, isso obviamente gera uma dificuldade muito grande para a gente chegar. Você lembra que antes dessa organização toda, você pegava um pisteiro, um vapor, ele sabia de tudo. Você pegava ele te levava numa casa lá, tinha dois, que era muito revólver, 2 revólver, te levava em outra casa, estava um gerente,
te levavam para cá, eles sabiam de tudo. Todo mundo dominava mais ou menos todas as informações. Então, esse foi o grande pulo do gato nessa nova fase de grupos criminosos, organizações criminosas aqui no Espírito Santo. Não só aqui no Brasil, né? Porque essa expertise, obviamente, ela foi importada. O Beto, quando ele funda o PCV, ele se inspira tanto no PCC como no Comando Vermelho. No PCC, ele se inspira na estrutura, né, na forma estrutural, e no Comando Vermelho na forma de atuação. Então, nós temos hoje uma facção, o primeiro Comando Vitória, uma facção híbrida. Ela é inspirada no Comando Vermelho, elementos do Comando Vermelho e elementos do PCC dentro de uma facção que é genuinamente capixaba. Né? Esse Beto, então, hoje, ele ainda tem poder de mando ali ainda? Ele tem poder de mando. Tem poder de mando. Apesar de estar preso, tem. Foi uma grande vitória que nós tivemos foi conseguir, né, isso eu parabenizo, né, o sistema, o judiciário capixaba, o governo do Espírito Santo, de conseguir vagas no sistema penitenciário federal e transferir essas grandes lideranças para lá, a exemplo de outros estados, né? Então, o caso Alberto Furtado, agora o Marujo foi preso, né, tem 2 ou 3 anos, o Vaninho, então todas essas grandes lideranças estão em presídios federais. Isso dificultou sobremaneira a gestão, isso não inviabiliza, óbvio, isso não inviabiliza, não mata as facções, longe disso, não mata, mas você traz grandes dificuldades, exatamente, mas mesmo com essa dificuldade de comunicação, o caso Alberto Furtado o Fernandinho é o 01 do PCV. O PCV ele é estruturado meio de forma retangular, como eu falei, a estrutura dele é meio que inspirada no PCC, um retângulo, tá, o caso Alberto Furtado, e nós temos níveis de gestão, nós temos núcleo de comando central, que são os que vêm abaixo. Muitas pessoas acham que o Marujo, né, que virou um popstar recentemente, é o cara. Não, o Marujo não é o 01 do PCV. O 01 do PCV é o caso Alberto Furtado. O Marujo está numa linha de núcleo de comando central, que aí é como se fosse um conselho. Aí tem o Joãozinho da 12, tem o próprio Marujo, tem ainda, acho que tem tá pulando fora, mas ainda tem o Frajola, tem a Vermelha, você tem o Vaninho, você tem... Então você viu lá em Crescido, dos policiais baleados? Um baleado. Né? Você vê a disposição dos caras, né? 2 caras na moto se deparam com a viatura. 3 da manhã, um policial com um fuzil. Eles foram muito bem na ocorrência, tá? Pelo que eu li a ocorrência, inclusive eu parabenizei no grupo de polícia lá, parabenizei a ação dos policiais. Foram muito bem. Se comportaram muito bem os 2 garotos. Muito bem. Dei minha continuidade. Porque, tipo assim, nessa hora, se o cara não tiver um controle emocional, vira passageiro. Porque a pipoca vai acender se não tiver o controle emocional. Eles foram muito bem, visualizaram, interpretaram a situação, o risco, de imediato fizeram o revide, foi baleado, ok, todo mundo está sujeito, eu vou trabalhar amanhã, posso tomar um tiro dentro da cara, com toda a técnica do mundo, você está sujeito. Né? De forma alguma pode se imputar, isso é uma falha de procedimento, de forma alguma. Dentro dessa organização toda que tem, né, esse crime aí, ele conseguiu isso mais pela violência imperada por eles ou por erro nosso, pela ausência do Estado? Qual foi o viés? Os 2, né? Porque na verdade, assim, todo grupo criminoso, todo grupo criminoso organizado no mundo, ele tem seu alicerce, sua base na violência. A violência física ou a violência, né, psicológica, de ameaça, de extorsão, mas é baseado na violência. Ponto. Isso é fato. Não há a menor possibilidade de você ter um grupo criminoso grande sem esse instrumento de imposição da vontade. Isso já derruba aquela micha, né, que as pessoas que o grupo criminoso, não, mas o Comando Vermelho, tem gente ainda usando o Comando Vermelho, gente romantizando, falando que música é cultura, não. Então o grupo criminoso ele é baseado na violência. E com relação à ausência do Estado, obviamente tem elemento também, é algo que está nesse pacote, né? A ausência do Estado, de uma forma geral, ele fomenta o crime indiretamente. É muito triste você ver, depois de 30... O primeiro lugar que eu botei o pé, quando eu formei soldado, 31 anos atrás, foi no Morro São Benedito. 31 anos atrás. Eu botei o pé, primeiro serviço meu na rua, Morro São Benedito. DPM São Benedito, o antigo, né, que não existe mais. Eu lembrei. E eu volto agora, 30 anos depois, eu volto para o complexo com essa missão há 1 ano e meio, né, essa missão de estar na 6ª companhia.
E eu vejo problemas estruturais, cara. Da época que eu entrei, 30 anos atrás, cara. Agora que inaugurou uma caixa d'água lá, que tem uma caixa d'água gigante no Morro, inaugurou acho que esse ano, mas quando eu cheguei, carro pipa, faltando água, cara. O DPM está no mesmo lugar? Não. O antigo DPM era na Tenência Túbulo, né, a parte de acesso. O DPM atual é um DPM, uma estrutura muito boa, blindada, lá na parte mais alta, né? Próxima à torre já subindo, a parte mais alta do complexo todo, né? Então você vê problemas estruturais ali. Então tem pesquisa, cara, que comprova isso, que a ausência de saneamento básico, quando você melhora o saneamento. Eu não me recordo onde foi feita essa pesquisa, cara. Infelizmente a gente lê muita coisa, mas eu me recordo que teve uma pesquisa extremamente interessante, que pegaram um caso, uma amostragem, uma comunidade e tal, o que foi ofertado um saneamento básico adequado, um saneamento básico e tal, infraestrutura. Só o fato de você ofertar o saneamento básico, essa estrutura de coletiva de vida ali, melhorar a vida do cidadão, reduziu o crime em 30%, reduziu a criminalidade em 30%. Só isso já reduz a criminalidade, cara. Então você vê que a ausência do poder público no Brasil é um fomentador do crime. Isso é fato, isso é inquestionável. Isso é fato posto, né? Eu lembro do episódio do Morro do Quadro, né, que eu atuei em 97. E quando a gente chegou lá, estava tudo abandonado, esgoto a céu aberto, as escadarias não tinham corrimões, entendeu? Era assim uma bagunça generalizada, né? Mas aí, depois veio o poder público. Primeiro veio a polícia, né? Realmente a gente tem... O nosso trabalho é esse mesmo, espantar a rapaziada, para que o Estado entre de outra forma e mantenha um pouco de paz ali, né? Mas, infelizmente, abandonaram essa... Não tem continuidade. Não teve a continuidade. E com relação ao bairro da Penha, você acha que vai ter continuidade? Rapaz, a gente vive um dia de cada vez, né? Infelizmente, nós sabemos que, inclusive eu sempre toco nesse assunto, eu parabenizo o governo do Estado do Espírito Santo, parabenizo o comandante-geral por essa. Era um sonho que eu particularmente tinha eu falei, rapaz, tem que ter uma retomada, nós temos que ter uma permanência consistente no Complexo da Penha, porque é o coração como eu disse, da maior facção do Espírito Santo. Nós estamos fazendo nosso dever de casa. Eu costumo dizer que nós estamos fazendo nosso dever de casa. Um dever de casa que, por exemplo, o Rio não fez. Está querendo retomar agora o Complexo do Alemão, da Penha, é muito difícil no estágio em que está. Então, a gente está lá no Complexo da Penha com patrulhas a pé, eu tenho 5 patrulhas a pé, 24 horas, nesse exato momento tem uma patrulha atuando na região do Complexo da Penha. É um dever de casa que nós estamos fazendo. Eu já fui questionado várias vezes, mas está ocupando lá o Complexo da Penha, tudo bem, 30 mil moradores, né, 8, 9 morros lá importantes, mas e os outros da Grande Vitória? As pessoas não entendem que nós estamos uma espécie de estratégia de guerra. É uma estratégia de guerra. A estratégia de ocupar o coração da facção. E isso reverbera, isso repercute positivamente, isso fragiliza toda a estrutura do crime no Estado do Espírito Santo. Não vai acabar com o PCB. Nós não vamos acabar com o PCB, não tem essa pretensão, nem de longe. Porque o nosso objetivo principal é melhorar a condição de vida de 30 mil pessoas. Nós estamos conseguindo. Mas essa ocupação, ela é estratégica. Né? Então é muito importante essa visão estratégica, não uma visão populista, não uma visão compartimentada. A gente precisa abandonar essas visões. A gente precisa ter, o que você falou, a gente precisa ter projetos de Estado, não de governo. Acabou esse governo, acabou, apaga tudo que foi feito. Poxa, eu espero que, honestamente, obviamente, a gente está lá nessa luta, dando sangue, botando a vida na ponta da chuteira, como diz o outro, acreditando que isso vai ter continuidade. Agora, infelizmente, nós sabemos que nós temos um ciclo eleitoral agora esse ano. Eu espero que, se a situação ganhar, eu não tenho político de estimação. Se quem ganhar, se a situação ou a oposição, não sei que os candidatos, espero que tenham essa sensibilidade de saber que é um projeto fundamental para o futuro desse Estado, para o presente e o futuro desse Estado. É muito importante manter esse projeto. Deixa eu falar uma coisa aqui, você comentou aí que não vai acabar com o PCB. Deixa eu só explicar uma coisa para vocês aqui. Não vai acabar, não é porque a gente não quer, não. Porque o crime não acaba, a gente controla o crime. Controla o crime, isso aí. O crime é controlado. Nenhum tipo de crime ele acaba. Vocês podem perceber.
desde a época dos primórdios, existe homicídio, tem homicídio e vai ter homicídio. A gente vai controlar para se manter em níveis aceitáveis da sociedade. Essa é a nossa ideia. Deixa bem claro para o pessoal. A gente não vai acabar com o crime. O crime vai ser controlado por nós. É isso aí, exatamente isso. Controlar. Porque o crime é um fenômeno social, né? Desde que o mundo é mundo, você tem crime, você tem criminosos, você tem prática de crimes. O que muda é a natureza do crime, né? De acordo com a era, a era, o período histórico. O crime é desde Caim e Abel, né? Pois é. Lá no bairro da Penha, eu conheço muito pouco aquela região ali. Raramente eu iria fazer algum tipo de apoio, porque eu sempre trabalhei mais na região de Caratuíra, Morro do Paraná, ali eu conheço na palma da mão. Da bairro da Penha, pena que eu não conheço. Queria muito, né, arrependimento hoje muito grande não ter atuado no bairro da Penha, conhecido com mais, né, mais força no bairro. Vai tempo ainda, tá convidado para ir lá, pô. Toma todo dia. Mas não sei se vou me aceitar lá, velho. Não, mas a comunidade é maravilhosa, pô. Eu amo aquele lugar lá. Então, olha só, a polícia está lá hoje, né, porque estão atuando, tá. A gente vê somente esse braço do Estado. E os outros braços do Estado também estão atuando lá, estão atuando. Então, nós temos, lá dentro do Complexo da Penha, tem um aparelho público que foi inaugurado. Eu até esqueço o nome exato, então para não cometer nenhum tipo de gafe, eu não vou falar, mas é uma espécie, ali na próxima ao Pega no Samba, na Consolação, próxima escola de samba, um aparelho, eu estive lá, conheci a coordenadora, um aparelho público sensacional, tem aula de reforço, aula de dança, tá gigante, cara. Aí tem algumas ONGs, né, as pessoas às vezes... Vai melhorar, desculpa te cortar, mas vai melhorar se não tiver sequestro político. Não, é isso aí. É uma preocupação que nós estamos no ano eleitoral, né? Você sabe que lá o Complexo da Penha, se fosse um município, se nós fôssemos um município, nós temos 78 municípios, eu acho, 78 por esse, né? Se nós fôssemos um município, nós seríamos o 27º, pra você ter ideia, são 30 mil moradores. Então você há de convir que é um curral eleitoral interessantíssimo. Então esse ano eu estou preparando minha tropa justamente para vários gaviões da polícia vão estar lá esse ano, isso é fato. E é a hora da gente, nós, da comunidade que porventura esteja vendo esse podcast, reivindicar e colocar esses caras contra a parede. Precisa de muito mais coisa lá no complexo. Muito mais coisa. Eu não posso passar pano, não posso ser mentir, dizer que está tudo mal, não tá as maravilhas. A gente tem muitas dificuldades. Agora, tem obras estruturais em andamento, a prefeitura, o governo, tem algumas ONGs muito sérias lá dentro. As pessoas costumam dizer que policial é inimigo de ONG, que vocês não gostam de ONG porque de esquerda, não tem nada a ver isso. Eu conheço pessoas muito sérias que puxam esse bonde da ONG, né, do trabalho social, da mesma forma como tem os oportunistas, tem as pessoas sérias. Então a gente tem tudo isso lá dentro da comunidade, a gente tem grandes possibilidades de crescer, eu vejo um potencial muito grande de crescimento ali. E a gente tem feito algumas ações sociais, nós mesmos dessas companhias, algumas ações sociais, tem escola de futebol lá no Morro da Engenharia, a gente fez alguns eventos sociais, Dia das Crianças e tal, a gente tem tentado dar essa movimentada, junto com os comerciantes também da região. É um complexo de pessoas maravilhosas, eu amo aquele lugar, gosto de estar com as pessoas, conversar com as pessoas. São morros de comunidades vivas, né? Que gostam de festa, gostam de eventos. A gente teve o bloco agora domingo, a gente falou do bloquinho de São Benedito, tive lá, você acompanhei o bloco, né, com o trio elétrico, tudo desceu, passou pelo bairro São Benedito, bairro da Penha, Bonfim, cortou o complexo quase todo, cortou gente, deu bastante visualmente ali, umas 500, 600 pessoas. Então é um morro vivo que merece uma atenção maior, merece, assim como todos os outros morros de Vitória, sem falar dos outros, grande Vitória, né, das múltiplas carências, mas ficando só em Vitória, merece muito mais, cara. É pouco ainda, é muito pouco. Nesses 30 anos de polícia aí, a gente, quando é moleque, a gente tem sonho, né? A gente às vezes entra pensando que vai resolver tudo, mudar o mundo, né? Mas tipo assim, aí quando a gente começa a perceber que não é bem assim, né? A gente muda alguns segmentos, mal a gente às vezes. Mas mesmo assim, tipo assim, eu tenho assim um sonho realizado. Eu tenho um sonho realizado.
Meu sonho realizado foi ter atuado no Morro do Quadro. Sim. E ter melhorado bastante, significativamente, a vida do cidadão de bem daquela região. Né? Isso, tipo assim, é um orgulho que eu tenho assim, muito grande, cara. E com certeza esse bairro da Penha é um orgulho que você vai levar também pro resto da sua vida. Você vai contar, né, muitas histórias dali, né? Esse é um sonho realizado ou já teve outros também realizados também? Esse é o maior, como é que é? Mas eu costumo dizer que eu não posso pedir mais nada para Deus, né? Eu tive uma vida profissional riquíssima, porque eu busquei, né? Quando a gente busca, busquei incessantemente, me dediquei. Então eu tenho vários sonhos realizados, cara, vários sonhos. Eu sobrevivi, eu sobrevivi esses 30 anos, né? Tem cicatrizes no corpo que eu carrego da minha vida policial. E tem aquela cicatriz que ninguém vê. Que ninguém vê, cicatrizes emocionais. Exatamente, cicatrizes emocionais. Essa lata amarrotada aqui, cara de 60 num corpo de 49. Mas assim, eu sou muito feliz, eu tenho vários sonhos realizados, cara. Eu fiz parte da primeira formação de patrulha da história da polícia, 97 lá atrás, né, patrulha de morro. Eu sou um dos fundadores da Botan, assim, poxa, cara, foi muita coisa muito bacana. E falando do lado profissional, aceitar um desafio gigantesco no canil na época, eu nunca tinha, só sabia que cachorro tinha 4 patas, e eu fui pro canil por um desafio que eu tive o convite que eu tive para poder fomentar o lado operacional do canil, levar o canil para a rua, realmente, hoje é o que é o canil aí, então eu me sinto parte disso também. Então é série de realizações, além dessa que você falou, que para mim também é a mais importante, cara. Eu quando sou, rapaz, você não faz ideia, a alegria que eu tenho de estar no morro, as pessoas me reconhecerem, assim, me parabenizarem, civis, lá na região onde eu moro, onde eu fui criado, lá no Jutuara, cruzamento, até hoje as pessoas passam, quando eu passo, estou na casa da minha mãe, me cumprimento, pô, você tem que voltar para cá, voltar a trabalhar aqui e tal. Tá tranquilo você? Não, tá tranquilo. Então, essa questão de você entregar, cara, entregar para a sociedade, isso parece piegas, né? Parece forçado, parece algo decorado, mas não é, cara. Você poder entregar pro morador, principalmente pro pobre, você trabalha em regiões muito pobres, muitas dificuldades, né? Você entregar, você vê uma pessoa, poxa, te agradecendo, uma pessoa que, porra, cara, às vezes eu já peguei situações de do tipo, você tem uma menina muito bonita no morro, muito bonita, está sendo pressionada para ficar com determinado vagabundo e tal, e você vai lá e prende o cara e tal, e você encontrar com a mãe fora da comunidade e chorar, cara, pegar na sua mão e chorar, sabe, não tem preço que pague, sabe, não tem valor, isso não tem como precificar, né, o que a gente leva e o que a gente deixa, né, porque eu tenho certeza que tudo que eu fiz até hoje foi para que realmente pudesse pavimentar o caminho desses meninos que estão chegando lá. Estou lá com dezenas de meninos lá no morro, lá, várias patrulhas, 90% da minha companhia é garoto, e quando eu olho os garotos assim, começando a trilhar o caminho que a gente acha interessante, pegando as coisas boas, eu sou um babão, né, cara? Eu babo os meninos lá pra caramba, eu tenho eles como os filhos, né? Eu olho e falo, porra, bicho, que bacana esse cara tá fazendo. Esse garoto tem nem um ano de polícia, bicho. Olha que bacana esse cara. Como é que a desenvoltura, o profissionalismo, sabe, o tino, você vê que o cara tem, né? Tá no sangue do cara. Sensacional, pô. Isso é ser líder, né? É ser líder, não precisa ser líder. Eu lembro que quando eu estava de CPU no 7º Batalhão também, CPU do 7º, com todo respeito aos demais, né, que estavam na função que eu estava, mas eu era o único que ia pro combate com a rapaziada. E a rapaziada ficava assim, ó, tipo assim, pô, o pessoal gosta. Cara. Demais, cara, demais. Rapaz, você... E eu gosto, e quando você gosta ainda... Você empoderar o cara. Só o policial, eu costumo dizer, as pessoas... são várias visões equivocadas que tem acerca do nosso trabalho. E uma delas, que eu não gosto que falam, eu não gosto. Nem quando os policiais, às vezes, vem aqueles mais reclamões, né? Que é salário, tudo resume em salário. Não é. A sociedade pensa isso, não é. Eu não gosto da sociedade que pensa isso de mim. A gente não vive só por salário, porra. O cara, ele quer ser realizado, ele quer se realizar. E para ele se realizar, para ele ser um bom policial, um bom profissional, para ele ser... Todo mundo quer ser reconhecido. Pô, Zé foi um bom policial. Pô, Zé, cara...
Quer, todo mundo quer, para com isso, todo mundo quer. Essa é a verdade. E para ser um bom policial, ele precisa ser bem conduzido. É o que você fala. Que se pague alto. Mas você tem que conduzir pessoas, é isso aí. Eu por exemplo, lá hoje a gente sofre, nos primeiros meses, como eu tinha muito recruta, né, na companhia, eu ia pro morro todo dia, cara. Rapaz, eu fiquei doente, cara. Coisa que não acontece comigo. Nos 3 primeiros meses eu fiquei doente 2 vezes. Minha imunidade baixou. E é raro acontecer isso, tá? É raro. Muito difícil de derrubar. E eu, porque os caras não conheciam e tal. Hoje, nós temos 1 ano e 4 meses, muito sucesso, muitas atenções e tal. Os moleques já voam no morro, os moleques vivem meus polícias novos lá, os caras já sinistros. Hoje, pra você ter ideia, quando eu vou pra rua com eles, eu, primeiro tenente, 31 anos de polícia, eu tô na patrulha às vezes com 7, 8 soldados, e eu chego, o chefe é você, meu amigo, eu sou o convidado. Mas, pô, tenente, não, soldado fulano, porque o mais antigo, você é o comandante da fração, você planeja, aí, vamos fazer o quê? Vamos pra onde? Não, vamos fazer um circo assim, tenente, tá, eu vou pra onde? Onde eu quiser, não, onde eu quiser, não, você vai me mandar, eu sou comandado pelos caras, cara, eu faço isso. Então, poxa, isso é empoderar os caras, isso é empoderar, isso é você valorizar o bom profissional que você tem, poxa. Não importa se ele tem 1 ano e meio, eles provaram, eu não me apego a tempo, cara. Também já sofri muitas críticas em relação a isso. Eu, o Capitão Sequinho, que é o comandante, grande parceiro, um abraço. A gente foi bombardeado, até hoje nós somos bombardeados. Vocês são doidos, vocês são loucos. Pô, 7 garotos de 1 ano de polícia, lá no complexo aquele, pô, é responsabilidade e tal, tentar isso, tentar aquilo. Eu falo, rapaz, a minha política ela não está atrelada a tempo. Claro, é óbvio que o tempo é um elemento importante no sentido de você ter uma experiência. Claro, pô, mas eu tenho policialidade de 1 ano, como eu falei, 1 ano e 2 meses, que me passa muito mais confiança, já. Eu confio muito mais expertise do que outros que eu conheço aí há 30. Então, eu vou confiar nesse garoto. Ele provou que ele merece confiança. Já passei situações que os caras trocaram tiro lá e tal, 1, 2, 3 vezes. Esse cara merece ter a confiança, ter esse início de responsabilidade. Claro que não vou jogar um caminhão de responsabilidade nas costas de um garoto desse. Mas eu monitoro ele o tempo todo, né, o tempo todo monitorando, o tempo todo no telefone, eles me ligam de manhã, de tarde, de noite, para qualquer dúvida eles me ligam. Tudo quando teve dúvida na atuação na rua, tem que eu faço, eles me ligam, eu faço isso. Então, mas é sensacional, cara, você ver o florescer de um bom profissional, como eu tenho visto lá, né? Mas quando você iniciou também, você era aquele recruta de 1 ano de polícia lá, teve aquele Praça Velha que você se inspirou nele, né? Claro. Fala o nome dele aí, quem é esse Praça Velha? Tiveram vários, cara. Eu lembro que... Terceira CIA ali? Eu lembro quando eu cheguei... DP do Romão? Porra, ali era um berço, né, cara? A companhia... A antiga Terceira CIA é uma companhia histórica, né? Não é porque eu trabalhei lá, não é porque eu sou criado lá, não, tá, pessoal? Mas é uma companhia folclórica, histórica. Nomes históricos estavam... Era uma companhia que todo mundo queria trabalhar. Que era do Romão, pegava Romão, cruzamento, Forte São João, Bar da Penha, São Benedito, grandes assaltantes de banco, e a companhia que trocava muito tiro com vagabundo, né? Neutralizava muito vagabundo, prendia muito vagabundo. E quando eu cheguei, cara, eu por ser criado no morro, na minha reta final de curso lá no CFA, eu falei, eu vou voltar a trabalhar aonde eu fui criado e eu vou ser um policial de morro, vou ser um bom policial de morro, cara. Eu vou seguir minha comunidade, eu tinha esse ideal. E quando eu formei, pintou vaga para ir para a companhia, e eu estava bem colocado no curso, pude escolher, e fui para lá, cara. A antiga 4ª CIA, na verdade, né? Não era a terceira, era a 4ª CIA. Antes da terceira CIA, era a 4ª. E quando eu cheguei lá, cara, você com um garoto recém-formado, rapaz, eu cheguei no morro lá, cara, e comecei a trabalhar, andar morro com os caras, eu olhava os caras assim, bicho, como quase que um deus, cara. Majestic, Calvé, Marcelo, os caras, e os caras, como os caras lidavam, né, como os caras lidavam com o vagabundo, como os caras lidavam com a comunidade, o respeito, assim, o vagabundo tinha um respeito pelos caras, tinha medo dos caras, eu vou ser... E eu achava massa assim, você chegar e o vagabundo falar o nome do policial, né? Tipo, eu sou Majestic, eu sou Marcelo, eu falei, cara, o vagabundo vai falar meu nome no dia, cara. Todos os vagabundos desses morros vão falar meu nome. Esse era o projeto de vida que eu tinha, cara.
Então eu tive uma base muito forte, muito sólida, de bons profissionais sérios, né? Os caras bravos mesmo. E esse Camboqueiro? Pô, isso aí, Renato Cristel de Moraes, esse cara. Monstro, né? Monstro, é monstro. Coronel Cristel, cara, aposentou agora recentemente. Sim, né? Com todo respeito a todos os grandes oficiais com os quais eu tive oportunidade de ombrear, de ser comandado. Mas esse cara é tá acima de todos. Porque é fantástico mesmo, cara. Porque é um cara que é um cara, como diz, clínico geral. Bom, eu trabalhei na P3 agora recentemente no batalhão antes de voltar pro morro, sob o comando dele, ele era major subcomandante. O cara é bom administrativamente, o cara tem uma visão administrativa sensacional, o cara operacionalmente falando, nem se fala, né? Operacionalmente falando, é um cara fora da curva, e é um cara que pensa fora do quadrado, um cara que criou coisas na polícia, é um cara que implementou coisas, é um cara que eu converso com ele quase todo dia também, tá? Converso com ele sobre o Vasco, tá? O Vasco caindo doente, sobre polícia, agora menos sobre polícia, que ele me conta, não quero falar muito sobre polícia, muito mais nem, né? Mas eu ainda perturbo ele. Mas é um cara que pensou fora do quadrado, um cara que criou coisa, um cara que implementou, um cara visionário, um cara e humilde pra caramba, sabe? Humilde, muito correto. Esse cara, pô, pra mim tá... Eu lembro dele, já que eu jogador, ele aspirante, tenente da CPU nosso lá, cara. Pô, cara. Até o final. Até o final da carreira. Acompanhando a gente nas ocorrências, entendendo? Dando duro no vagabundo. Sabe que quando ele aposentou, ele 900 por ele. Ele pôs respeitar meu comandante. Ele coronel, já coronel full, já, tipo, o último dia dele na polícia, ele estava na HPM, ele estava na diretoria de saúde. Né? O último dia dele, a gente marcou e levou ele no complexo, ele deu a última volta lá no morro a pé com a gente lá, deu uma patrulhada no morro a pé complexo. A gente levou ele até no alto da torre, né, sobre dito, aí fizemos uma despedida pra ele, bem emocionante, pô, foi bacana pra caramba, cara. Aí os vídeos, mas é mais rabugento, não gosta. Falei, deixa eu divulgar, não, vai divulgar os vídeos não, é só pra mim, os vídeos, a gente filmou, cara. Pô, foi emocionante. Só que não pode divulgar aquele. Ele não veio. Ó, teve um dia, Coronel Cristeiro, que o senhor era CPU da nossa equipe, achou que o senhor era aspirante, não lembro. Aí o senhor foi apoiar a gente na rodoviária. Aconteceu uma coisa na rodoviária de Vitória, aí o senhor foi lá com a gente lá, no apoio. Aí, pô, aquele jeito dele de falar, velho, pô, massa pra caramba, bicho. O jeito dele de falar é massa demais, cara. Ele, tipo assim, cativa em, porra, tipo assim, é um dos camaradas que, tipo assim, é igual a pergunta que eu te fiz, né? Quem fez você ser a pessoa que você é hoje? Ele é um dos caras que me fez ser quem eu sou hoje. Não sou perfeito não, tá? Tive meus erros, mas ele foi um dos caras que me moldou, ao qual eu sou policial hoje. Muitos policiais, o cara formou, foi aluno dele também, vários policiais foram formados por ele, né? Operacionalmente, de curso operacional. Mas aqui, voltando a falar sobre a rodoviária ali, né? Aí, velho, ele pegou, ele falou desse pra nós, porra, bicho, o cara ali, velho. O cara falou que o polícia bateu nele, que não sei o que, não sei o que lá, que o polícia bateu nele, e eu falei assim pra ele, me fala o nome do polícia que te bateu, que eu vou colocar no papel, eu vou colocar no meu relatório. Eu não gosto que o polícia bate em ninguém, não. Aí diz ele que o cara ficava bem assim, pô, não lembro o nome do polícia, não, pô, nome complicado, velho. Não, mas fala o nome do cara, né, rapaz? Fala aí. Ah, velho, o cara tem nome de escola. Eu só lembro disso, nome de escola. É ele mesmo. Não, que escola, vai. Eu sabia que escola aqui. Esse dia foi massa, viu? Eu não esqueci esse dia, tá? Tem mais de 30 anos, a gente esqueceu. Não, abraço. Ai, esse cara aqui é fantástico. Pô, comandante, minhas continências. Deixa eu ver aqui mais que. Rapaz, esse TPM aí. Essa foto. Ele não tá muito bicho, né? Não tá, porque essa foto é a única foto que eu tenho. Essa é a primeira formação de patrulha de morro da história da Polícia Militar. Porque, o que acontece? É óbvio que já tinha policiamento de morro. Tinha, sempre teve. Depende, o pessoal juntava, dava a volta. Mas, assim, um grupo formado, trabalhava numa Kombi, tem a 86, um grupo formado por 8 policiais, 10 policiais, voltado especificamente para fazer os morros, né, da companhia. Esse foi o primeiro. Aí, essa foto é a única foto, porque na época não tinha, obviamente não tinha celular, pô, é foto de filme. Sim, Kodak, eu lembro, eu tinha essa maquininha. A única foto que nós temos é embaçada, aí tá ali, ó. O Cabo Et, hoje, né, na época soldado Et ainda, soldado Et, eu, né,
Cabo Moraes, que Deus o tenha, finado Cabo Moraes. Esse também foi um dos meus professores também de morro. Quem? Cabo Moraes, Catatal, aqui, Catatal. Esse cara, porra, bicho, um dos mestres que eu conheci na arte de patrulhar morro, né, cara? Siqueira, o Edwin Siqueira, Pinto Doido. O da ponta não, é o Coronel Rogério. Aquele é o Coronel Rogério, aposentado. Muita gente, ele era aspirante, ele comandava, ele tinha 2 aspirantes nessa patrulha, eles revezavam o comandamento, cada dia um comandava a patrulha, que é o aspirante Rogério e o aspirante Moraes, que hoje o Coronel Moraes também O da ponta que da ponta. Aí tem, ó, Lima, Cabeça de Burro, Edivaldo, Alexandre, Frank, o terceiro ali dentro dos blocos ali, né? Tiro na cabeça. O Frank tomou um tiro na cabeça, Frank. Hoje Sargento Frank RR, né? Então, essa foto é uma foto que eu tenho muito carinho por ela, muito carinho mesmo, cara. Porra, velho. É a única foto que nós temos, né? Eu não tenho uma foto do Morro do Quadro, não. Daquele maluco lá que a gente fazia isso aí. A gente fazia isso aí também no Morro do Quadro, ela gostou demais, cara. O 38 e uma 12. 38 a 12. Só que eu tenho uma bereta, né? A metralhadora bereta, né? Tinha umas bereta também. O que nós planejamos no início? Né? Como eu te falei, é uma ocupação estratégica, né? É um passo importante que a Polícia Militar deu em estar permanentemente no Complexo da Penha. Nós estamos lá. Então a gente recebeu essa missão. Eu fiquei muito honrado por ter sido agraciado com essa missão, que muitos não aceitariam. E o capitão Sequim, comandante e o subcomandante, foi um salto, mesmo eu conhecendo muito, né, a realidade do Morro Vitória. A gente a gente iniciou um projeto único, na medida em que nós teremos um efetivo majoritariamente de recrutas, recém-formados, que há 1 ano e 4 meses atrás os caras estavam formados, hoje e amanhã estavam na nossa mão. A gente fez um chegaram para a gente fez uma seleção, né, a gente pegou todos os recém-formados que foram para o primeiro batalhão lá, a gente tentou dar uma selecionada, fizemos a apresentação para eles, não mentimos desde o início, a estratégia que a gente utilizou, eu e o capitão, ser bem honesto, bem francos para ele, óbvio, muita honestidade, muita clareza do que a gente ia enfrentar. Não adianta enganar os caras para depois o cara dar para trás. Então a gente fez uma apresentação, ó, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e mostrando imagens de troca de tiro, cara de fuzil, e foi saindo a galera foi saindo, então, não quero, quem não quiser, só quero voluntários. Pode ficar 5, de 60 aqui, dentro do seu auditório lotado, que fique 5. Não vamos começar com 5, mas voluntários. E a gente foi desbastando, e graças a Deus a gente conseguiu fechar as 5 patrulhas. Depois, né? As 5 patrulhas, fizemos nivelamento. Aí pegamos, a gente pegou alguns policiais de experiência, cabos, principalmente sargento, quase nenhum quis. Convidei vários, não quis, foi uma decepção, né, para o ciclo dos sargentos, porque acredito que é uma peça, um elemento extremamente importante desse processo. A gente teve dificuldade, só o sargento Tux, né, inicialmente porque compôs conosco nas patrulhas, porque as pessoas achavam que era uma loucura, e realmente era uma loucura, né? Eu ligava para os caras, bicho, falando, poxa, nós estamos com um projeto assim, assado. Ele, aonde? Lá no currículo. Moraes, você está ficando doido, Moraes? Você está ficando doido? Rapaz, você quer botar essa furada? Eu falei, não, vamos lá, rapaz, me ajuda o cara, tá tudo, rapaz. Eu falei, rapaz, não, ninguém quis. Então a gente, eu e o capitão, vamos para dentro, conseguimos ali alguns cabos, cabo Portela, cabo Calabrês, outros doidos, loucos, e falamos, cara, e começamos, cara, e sempre tratando com muita abertura, com muita clareza, ó. Nós fizemos um planejamento, conheço esses morros de Vitória com uma palma na minha mão. Eu conheço muito. Se tem uma coisa que eu conheço na minha vida, se tem uma coisa que eu conheço na minha vida é morro, cara. Mas, mesmo sendo um profundo conhecedor, eu não sei te dizer nada do que vai acontecer. Porque nós vamos entrar no morro que tem bailes funks gigantescos, nós vamos entrar no morro onde os caras estão andando em 15, 20 de fuzil, a gente vai entrar no morro que a polícia entra, claro, nós temos o domínio. Porque tem uma diferença entre domínio, o controle simbólico e o controle de fato, né? O domínio simbólico e o domínio de fato. O domínio de fato, eles não têm, nunca tiveram. O domínio de fato é Rio de Janeiro, que o crime realmente de fato domina o ambiente. Você não entra no morro barricado, você não entra. Nada entra no morro, na comunidade lá no Rio, sem toda aquela resistência monstruosa. Então aqui no estado, no complexo, a gente não tinha o domínio de fato, mas nós tínhamos o domínio simbólico.
O criminoso tinha o domínio simbólico, de aquela coisa do policial, para entrar no morro, entrava no morro, tal, executava, tinha que executar e descia. Você consegue entrar conseguia entrar no morro, mas com todas aquelas ressalvas. Então a gente não sabia no que ia dar. Nós fizemos planejamento dividido em 4 meses, de 4 meses, as primeiras metas, depois 8 meses e agora um ano e 3 meses. Eu e o capitão, nós projetamos os resultados que nós tivemos em 4 meses, os primeiros resultados, a gente projetava eles para você ter ideia, para um ano. 2 meses. Tamanha era, assim, tamanha era a complexidade que a gente imaginava que ia encontrar. Que eu tinha certeza de nos encontrar, a resistência de nos encontrar. Não, pelo contrário, cara. Com 4 meses nós já não tínhamos nenhum dos grandes bailes. Nós acabamos com os modelos, né? O baile da 12, o baile do trem-bala, o baile do Batman, no Japão, nós acabamos. Nós já não tínhamos questões de expulsão de moradores, né? Expulsávamos morador de qualquer coisa de casa, a gente não tinha mais. Nós já tínhamos praticamente zerado os justiçamentos, né? Hoje nós temos muito pouco, a gente praticamente zerou o justiçamento, né? Qualquer tipo de problema, qualquer tipo de contratempo, qualquer tipo de questão que o tráfico julgasse não ser conveniente, eles julgavam e executavam a pena por eles mesmos, quebrando o braço, tiro na mão, expulsando. Então isso era muito comum, principalmente no Morro Jaburu. Então a gente não tem mais. Claro que ainda acontece aqueles internos, né? Dentro da própria organização criminosa. O cara dormiu na hora lá, tá no radinho, dormiu na hora, eles vão lá dar umas ripadas no cara, isso não tem como a gente brecar, não tem como, que é interno dentro da organização, dentro do crime, nem chega no nosso conhecimento às vezes. Então a gente foi evoluindo muito rápido, né, nesse processo. Nós temos todas as vias do complexo hoje abertas. Se você pegar eu e você agora uma viatura em 2, você vai em qualquer canto do morro, a qualquer hora do dia, é óbvio que nós temos uma área de influência de facções criminosas, pode ocorrer você chegar numa situação e ser confrontado, isso pode acontecer, né, de trocar tiro, pode acontecer. Mas como antes, não. Então nós temos hoje, e a gente começa a receber nos 4 meses. Depois, nos 8 meses, as coisas foram avançando muito rápido, já aprendemos mais de 15 lideranças no morro. A companhia, essa companhia é a companhia que mais apreende drogas no estado, disparado, unidades. Já pegamos mais de 70 mil unidades em ontem, mais de 70 mil unidades de drogas, entre maconha, cocaína, crack, pac, clubber, ice, skunk. É armas de fogo, já pegamos várias, fuzil, 12, muitas pistolas. Então a gente avançou muito rápido. A garotada, os meus polícias são os caras sensacionais, cara, os molecados bichos talentosos, os caras talentosos, assim, que avançamos rápido. Então a gente abreviou o planejamento. De que forma? A gente projetava uma aproximação social, quebrar esse gelo muito mais para frente. Mas a gente já conseguiu fazer várias ações sociais, como eu falei, Dia das Crianças, a gente levou a banda da polícia, um fato inédito, histórico, a gente levou a banda da polícia na cantata de Natal, na parte mais alta do bairro da Penha, lá no Beco 2, lá em cima, no campinho do Beco 2, você só vai a pé, o pessoal da banda levou os instrumentos nas costas, a gente foi, comandante geral, nós temos uma escola de futebol na boa de engenharia, né, todas as quartas-feiras com as crianças, então a gente está evoluindo bem. É óbvio que, qual é a maior dificuldade que a gente tem? Isso vai levar anos. É a questão da resistência, aquela coisa, a coisa meio que cultural da resistência à polícia militar, por conta de toda aquela questão histórica de resistência. E também o estereótipo, né, do policial que vem só para dar tiro, para dar porrada, a gente sofre com esse estereótipo, nem sempre verdadeiro. É óbvio que outra coisa que o capitão adotou, e eu adotei assim, e a gente não abre mão, é ser verdadeiro, a gente não mente, a gente não passa pano. Quando a gente erra, nós erramos, a gente assume que o erro. Já aconteceu de a gente em reunião comunitária, mano, aconteceu isso no manual, a gente errou, nós erramos, nós vamos melhorar desse lado, nós vamos melhorar isso, nós vamos melhorar aquilo. Não estou falando que a gente não errou, a gente erra, pô. A gente erra. Nós estamos numa realidade você pensa, imagina, você conhece mais ou menos lá, são 5, 6 morros colados, é um território gigante de morros, becos gigantes, centenas, milhares de becos, com 30 mil moradores, e você tem que pensar criminosos ali diluídos, que é uma minoria. Os criminosos não é uma ínfima minoria, mas ele está escondido, ele está diluído nessa população. Então vai rolar traumas. Você tem um trauma ou outro, você tem um arranhão ou outro
com o morador de bem, infelizmente ainda temos, não nego. Mas a gente também sofre com a abordagem covarde, com a divulgação covarde de mentiras, como aconteceu essa semana, a gente está com algumas reportagens, um blog aí, notícia essa, sei lá, nós estamos com duas filmagens que rolaram na rede social, uma abordagem foi feita no bairro da Penha, mas ela só mostra, são duas filmagens, dois vídeos, mas só mostram, o vídeo começa, ele só é apresentado no momento em que os policiais estão interpelando, abordando o cidadão no veículo, no frente do bairro da Penha. Só que ele começa dali em diante e fala assim, que os policiais abordaram a família e a ignorância. Só que não te contam, não contaram, oportunamente, obviamente, por interesse, não contam como iniciou aquela ação policial, aquela abordagem. A viatura estava parada na porta do DPM Bairro da Penha, ali é uma via estreita, nós temos grandes problemas de mobilidade no complexo, porque são vias apertadas. Então, vez ou outro, ônibus, vem, caminhão, para, dá uma espécie de congestionamento, você tem que ter paciência. A viatura parada, tinha um ou dois carros, esse cidadão chegou, acho que o segundo ou terceiro carro, e ficou acelerando, forçando passagem, gesticulando de forma desrespeitosa. O policial, com o carro todo preto, se eu filmar, fechou os vidros, o policial veio e pediu, solicitou que ele baixasse o vidro, ele foi desrespeitoso, o tempo todo desrespeitoso, mal educado. Não falei isso nunca. Então, aí foi dado voz de abordagem, porque um carro, tinha mais pessoas no carro, obviamente acho que é a mãe dele, e você, por questões de segurança, você tem que tirar as pessoas, quando você entra numa situação dessa de um carro ser filmado, você tem uma pessoa resistente, uma pessoa, determinadas situações, é importante você pedir que essa pessoa saia do carro, para você ter uma clareza de quem está no carro realmente, quem é essa pessoa. Então, o vídeo ele se inicia naquele processo de negociação para que ele saia do carro. Então, omitiram essa parte inicial do que ele provocou. Então, isso é recorrente. Eu tenho vários vídeos guardados, que a gente sofre muito ainda, às vezes você está atuando, agora reduziu muito, graças a Deus, né, porque a gente está conseguindo regrar os eventos na comunidade, tem pagode, tem festa, tem tudo, mas tudo muito regrado, horário para começar, horário para terminar, as pessoas têm respeitado, mas eu tenho vídeos na época que a gente tinha vários embates ainda, a resistência desse processo de aproximação, de divulgar, sair na tribuna, no SBT, nos jornais, nós, os policiais, o policial agride moradores no Bairro da Penha, e omitem parte do vídeo que eu tenho lá, até mandei para o repórter no meu portal, falei o vídeo completo, uma garrafa, os policiais, nossos policiais parados, sem ao menos verbalizar com as pessoas que estavam no evento lá xingando os policiais. Aí vem uma garrafa, dá no vídeo, a garrafa vem quase pega no policial, no Polonini, pega, e assim os policiais começam a agir, aí eles começam a filmar. Então a gente sofre muito com esse tipo de viés, é o que a ciência fala, viés da representatividade ou viés da similaridade. É quando você estimula a mente a receber uma informação pré-concebida. Então, a sociedade já tem aquela informação pré-concebida que policial de morro é violento, né? Já tem a sociedade, boa parte da sociedade, policial de morro bate em criancinha, é violento. Não, isso não é verdade. Aí, como ela já tem essa visão estereotipada, quando ela recebe um vídeo desse cortado, fecha o ciclo desse viés da similaridade. Tá vendo aí? Confirma o que eu sei, está confirmando o que eu já sabia. Então isso é muito covarde, isso é uma covardia muito grande. Então a gente, repito, nós erramos sim, pô. Todo profissional erra, engenheiro erra, médico erra, a gente erra. Mas hoje você pode ter certeza, estou falando pela minha família, foi da minha alma, a gente tem trabalhado incessantemente para reduzir esses ruídos, esses arranhões, focando muito fortemente nesse bem-estar do morador. E por outro lado, eu não posso deixar de citar, que é o mais importante, é os feedbacks que a gente recebe. É claro que eu não posso divulgar, mas o meu telefone está lotado. No Instagram, eu recebo no privado, né, no meu WhatsApp, eu não nego o telefone, eu passo o telefone, vagabundo manda mensagem para mim, eu estou nem aí. Eu passo o telefone para todo mundo na comunidade e eu recebo, elogios o tempo todo. Obrigado pelos policiais de Sexta-Cia, muito obrigado. O capitão recebe, os policiais recebem. Hoje eu consigo dormir. Olha, hoje a gente consegue andar no morro sem aquele monte de arma. Olha, policial, hoje os eventos estão regrados. Olha que bacana. Olha isso, olha. Então, isso que apaga. A gente apanha, é chicoteado o tempo todo, mas apaga, compensa esse tipo de feedback. Rapaz, quantas vezes também
as pessoas assim falarem baixinho, obrigado policial que vocês vieram. Nossa, isso é recompensador. Isso é demais, cara. Você passa numa pessoa, faz a cabeça, ó, você tá doido, cara. Também que esses pais que Porra. na tela. Nossa, rapaz. Caraca, bicho. Isso é recompensador, cara. É demais, demais. É o pagamento, cara, por todo esse sofrimento. Sabe, sofrimento que a gente. É botar a cara pra bater mesmo, né? Ali é botar a cara pra bater, pra apanhar. Você apanha, o tempo todo apanha. E esses meninos que estão combatendo vocês aí no combate, o criminoso, qual a idade deles mais ou menos aí que vocês? Cada vez mais jovem. Cada vez mais jovem. 16. Lá é assustador. Cada vez mais jovem. Por que eu estou te perguntando Cada vez isso? mais jovem. Porque quando a gente iniciou nos anos 90, o criminoso tinha 30 anos de idade. Exatamente. Hoje 35. E sabe, Zé? Tinha essa idade. Exatamente. E sabe, Zé, o que mudou muito da nossa época para hoje? Vamos lá. O menor, essa retórica de que o menor ele é usado em funções mais baixas no tráfico, porque ele não é penalizado, de fato não é, né? A legislação é muito permissiva com o adolescente, mas sabe o que assusta hoje, em Santana do Complexo da Penha, é que isso já não é mais verdade. Eles já não estão só em funções mais baixas. Hoje eu tenho menor de 16, 17 em funções de gerência elevada, 17 anos. Eu tenho adolescentes de 16, 17 anos que são faixa preta, cara, bota a mão no fuzil. São os caras que têm acesso às grandes quantidades de drogas, às grandes negociações de drogas. São caras que têm informações privilegiadas da gestão. Então, Mas por que isso? Não, isso que assusta. A precocidade hoje de adolescentes em cargos elevados, em funções elevadas da facção. Eu atribuo a isso. Então, mas olha só, para nós que vivemos aquela polícia, não sei se você já comentou isso para os novatos, que realmente a gente combatia quem tinha 30 anos de idade, a gente combatia. São raros os policiais que acreditavam no que eu falava. Né? Hoje vocês combatem quem tem 15 anos, 20 anos, eu combatia quem tinha 30. Isso. Rapaz, é claro que você tem um elemento. Mas ele disse por quê? Então, é claro que você tem um elemento da modernidade, né, da facilidade, da popularidade, né, em função de acesso à mídia social, tal. Você tem toda essa questão da. Hoje, eu com 17 anos, eu era um bestalhado. 16 anos, eu com 16 anos, eu com 16 anos andava no morro sem camisa, descalço, soltando raia. Não sabia pegar um ônibus. Eu fui entender o mundo quando eu era polícia, eu também. Conheci o mundo. Eu também. Eu sabia pegar um ônibus com 16 anos. Hoje um garoto de 16 vai no morro, eu 15, 16 anos, namora, tem filho, às vezes sustenta uma casa. Então a precocidade, cara, é um negócio absurdo. Eu atribuo, como eu disse, muito em função desse acesso que hoje ele tem à tecnologia, acesso a meios de comunicação, acesso a mídias sociais. A família também desestruturada. A família é o principal fator. Família desestruturada, o principal fator. A ignição, o elemento que dispara, o disparador de toda a lógica criminal, de todo o crime, organizado ou não, é a desestrutura familiar. Isso aí é pacífico, né? Isso é inquestionável. Né? Existe uma certa desonestidade na divulgação dessas informações, a fim de convencer a população brasileira de que nós prendemos demais, de que nós encarceramos demais. Isso não é verdade. Primeiro que a população carcerária no Brasil enche-se a boca para falar nós temos 900 mil presos, não sei o quê. A população compra isso erradamente. Dessa massa carcerária, como eles falam, 20%, 22% não estão encarcerados, estão em outros regimes. Prisão domiciliar, regime aberto, regime semiaberto. Então, nós temos, eles falam, nós temos muitos presos provisórios, a maioria provisória. Não é, a maioria não é de preso provisório. Temos dados recentes de 2023, 2022, que apontam que 26 ou 27% são provisórios. Isso coloca a gente lá na posição de 80 ou 100 dos países, lá embaixo, no número de presos provisórios. Isso é mentira. Então, eles dos 1.075 tipos penais desse país, dos 1.075 tipos dos tipos penais que compõem
o código de leis de crimes desse país, em 75% deles, se você for condenado, você não bota o pé na cadeia. Ele admite transações penais, admite penas alternativas. E dos outros 25%, você pode botar o pé na cadeia, talvez você também não coloque. Então, isso é um absurdo, cara. É absurdo. Como eu te falei, a gente tava, pra você ter ideia, 65%, isso são pesquisas, tá? Comprovadas, pesquisas científicas. E 65% dos crimes cometidos nem chegam ao conhecimento da polícia. Olha isso. 65% dos crimes que estão sendo cometidos agora na rua, nesse exato momento, eles não vão nem chegar ao conhecimento da polícia. 95% dos primeiros crimes cometidos, isso é estatística, 95% dos primeiros crimes cometidos por um indivíduo, eles dão certo. Então é um convite à prática de crime. Então você tem uma série de números, quando você trata com honestidade, quando você analisa esses números com honestidade, só 3 ou 4% dos crimes contra o patrimônio são solucionados, né? E solucionar o crime não é prender o cara, não. 4% são solucionados no sentido de identificar o autor, prender e o cara ser condenado no final, é outros 500. Aí você pode botar 0,5%, talvez. Então, é uma fartura de números que contradizem essa realidade que prendemos demais, prendemos mal, igual o Lewandowski falou que a gente prende mal, que é culpa da polícia que prende mal. Isso é um absurdo. Eu vi pessoas falando, Zé, é um absurdo. A desonestidade, ela é o tempo todo, só você pegar e analisar de forma séria, sem paixões ideológicas. No período, naquele momento dos debates da descriminalização da maconha, né? Eu vi gente em mesas de debate, de mesa redonda, cara, não, porque nós temos várias pessoas presas por uso de drogas. Eu falei, rapaz, não existe ninguém nesse país preso por posse ou uso de drogas, maconha. Isso é mentira. Qual o malabarismo que houve, inclusive, para poder chancelar essa fala mentirosa? Vamos lá. Olha só como é que a covardia acontece, você que está assistindo aí, para você passar a analisar as informações, não comprar de primeiro, de imediato, comprar as informações que você vê na imprensa. Vamos lá. O indivíduo ele foi pego. Vamos para uma situação hipotética. O indivíduo está com uma arma de fogo, ele está com uma pistola, um calibre 9mm, né? E beleza, tal. Ele foi, assaltou uma pessoa, assaltou um posto de combustível. Assaltou o posto de combustível e ele tem 2 buchas de maconha no bolso. Tá com 2 buchas de maconha para ele usar depois, né? Fazer o uso depois. Ele faz esse assalto no posto de combustível e estava na fuga, ele é preso pela polícia militar. Beleza? Então esse indivíduo ele vai ser autuado por quê? Pelo crime de roubo e eventualmente pela posse e uso da maconha. Tá ali, ele vai ser autuado por tráfico, para uso, mas a posse e uso não deixou de ser crime. Ela não é apenada, não existe pena, não existe nada acontece. Mas é um crime. Confere? Aí, o que se faz? Onde entra a desonestidade? Quando vai se afirmar que existem pessoas presas pela posse e uso de maconha, pega-se um caso desse indivíduo. Pega esse indivíduo, está preso por conta do roubo, ok? Só que tem o crime da posse e uso também. Já vi vocês. Então o cara, não, tem gente presa por posse e uso. Porra, bicho. São coisas, são malabarismos que são feitos para conduzir a sociedade a chancelar, a aprovar absurdos como esse, cara. Você ter uma audiência de custódia que serve pura e simplesmente para verificar a condição física, a condição daquele preso, como ele foi preso, se houve algum abuso, se foi bem tratado. Em momento algum trago à baila a natureza do crime, a gravidade daquele crime, as condições em que a vítima se encontra. A vítima ela não entra nesse contexto. A vítima ela não. Você tem ideia? Não sei se você já leu algo. Você já leu o garantismo penal, né, de Ferraioli e tal. Hoje nós temos um garantismo penal totalmente desvirtuado, né? E eu li um livro, cara, tem um livro que eu acho que é Bandicídio, Bandidolatria e Democídio, são 2 promotores do Rio Grande do Sul.
Cara, eu acho absurdo. O garantismo, o juiz, o magistrado, afirmando isso. Não. O réu, o acusado, a vítima, ela é a parte a ser protegida pelo Estado, a parte mais frágil a ser protegida pelo Estado, até o momento da consumação do crime. Quando o crime é consumado, quando o cara assaltou ali, a partir daquele momento, segundo esse magistrado, a parte que deve ser protegida pelo Estado contra a sanha vingativa do Estado é o acusado. Quer dizer, a vítima sai do contexto, não existe mais vítima. Na cabeça dele, o Estado abandona a vítima, tá, vítima, a partir desse momento, que você foi roubado, tá, beleza, dá licença aqui, dá licença, porque agora eu tenho que proteger o bandido, porque o Estado vai querer matar esse bandido, vai querer jogar ele numa cela, vai querer penalizar ele. É absurdo, cara. E o cara fala isso, o cara acredita nisso, cara. O cara crê nessa falácia. Isso é nós somos eu não sei onde nós vamos parar na verdade eu sei onde nós vamos parar, se não houver uma guinada de 180 graus. Nós vamos colapsar, nós nos tornaremos um narco-estado, assim como é a Bolívia, como é a Venezuela. O camarada que pensa desse jeito aí, ele vai pedir socorro a quem? A quem pensa diferente. Ele anda com segurança armada, né? O magistrado que se manifesta dessa forma, ele anda com... Você tem ministro da Justiça o Luciano Huck esses dias entrou nessa bola dividida aí, né, de desarmamento, e anda com segurança armada, enfim. Rapaz. Deixa eu botar o óculos pra ele. Esse cara é fera, bicho. Ele deu essa moral nesse vídeo aí, rapaz, deu uma repercussão, cara. Deixa eu botar ele. O cara fala assim, ó, dane-se minha liberdade, dane-se minha família, dane-se meu salário, meu povo, até que se dane, vem aqui pra tirar um barato e deu ladrão ciclo. A PM, Cara, ainda tem um percentual pequeno, mas que é o maluco que carrega o piano com muita força. Graças a Deus, né? graças A grande maioria, sociedade bem, é pessoal equilibradinho, que assume serviço, faz boletim de ocorrência, encerra o serviço. E tem uns caras loucos que chegam e falam assim, eu vou entrar lá na comunidade e vou procurar o patrão. Eu vou ali, na biqueira, e vou catar um e vou conversar da melhor forma possível até ele dar onde está a droga. É aquele cara que fala assim, ó, dane-se minha liberdade, dane-se minha família, dane-se meu salário, ganho pouco, mas quero que se dane, eu venho aqui para tirar um barato e ver o ladrão ciclo. Esse cara é uma minoria na polícia. Mas esses caras são aqueles caras que o crime, quando fala assim, ó, você quer ver, eu fui visitar o Espírito Santo agora. Eu sei lá, uma companhia, que é uma companhia especializada em operações de morro. Do Espírito Santo? Do Espírito Santo. Tem um tenente lá, chamado Moraes. Isso aqui, ó. Você tem uma ideia, a gente estava lá, o zap dele, tinha uns caras pedindo pelo amor de Deus para ele dar uma segurada, dar um tempo que o morro não estava mais aguentando. O tempo todo mandando mensagem, ele podia conversando, querendo arregar, né? Entendeu? O dia que um Moraes desse se aposentar, a polícia lá perde Vai ser quando, Moraes? uma força. Cara, a 6 de outubro. nem tem noção Eu do cara tô disso, ele faz a cabeça de meia dúzia de polícia ali, ele dá o tempo inteiro. Voltar eu vou, mas talvez para outros projetos, nas costas dele, conhecer outras realidades. Ele fica inquieto, ele fala, vamos subir o morro e não arrumar com a cabeça. Acho que Então você ainda tem na polícia uns caras assim. é bom demais. Ele fala, Ele teve aqui no estado para não pagar outro, um cara sensacional. É um cara que tem uma representatividade nacional, né? E a gente apresentou o projeto para ele, apresentou a companhia, o que nós estamos fazendo de bacana, ele ficou maravilhado. Por isso que eu falo, às vezes nós temos isso também é muito próprio do ser humano também, um pouco, né, cara? Às vezes acho que elogiar muitas coisas de fora, né, do outro e de certa forma dá aquela desmerecida na gente. E quando a gente apresentou o projeto para ele, cara, aqui assim, eu mostrei o celular para ele, aí o celular e tal, que ele comenta, ele ficou maravilhado, cara. Ele falou, rapaz, que trabalho sensacional, cara, poxa vida, eu vou levar isso para fora. Eu falei, porra, bicho, quando ele foi embora, eu falei, pô, capitão, porra, eu nem imaginava que você não imagina, assim, é o que eu falo pros policiais lá, vocês não têm noção. Esses caras não têm noção, Zé, eles só não têm noção do que eles estão fazendo, da página histórica que eles estão escrevendo daqui uns 10 anos.
Nem 5 anos mesmo, 10 anos, cara. Sim, sim. Esses caras vão ter noção da história linda. Que eu tenho um sonho, eu tenho um projeto, na verdade, sim. Porque agora está muito agitado, mas quando eu parar, né, faltando um pouco, eu vou escrever um livro sobre, eu penso escrever um livro sobre essa aventura nossa no Complexo da Penha, que foi assim, muito emblemática na reta final da minha carreira. Que é um negócio sensacional, cara, é um negócio contagiante, é um negócio viciante, eu me sinto às vezes como se fosse uma droga positiva, né? Que move a gente, cara. Moraes, é como eu falei aqui no Diz uma Conversa, é um sonho realizado, cara. É um sonho realizado. A gente tem vários sonhos, né? Com polícia nova, mas, tipo assim, sinceramente, cara, essa sua missão aí, né, junto com essa rapaziada no bairro da Penha, é um sonho que vocês vão levar assim, pro resto da vida de vocês. Mais ou menos, cara. Entendeu? Pô, bicho. E, cara, sinceramente, é igual de novo, no Morro do Quadro, quando eu e aquela equipe lá, né, da segunda CIF, fizemos aquele serviço ali. Moraes, a gente ali, a gente quebrou o tráfico, velho. A gente quebrou o tráfico, é incrível, porque a gente controla, né? A gente quebrou o tráfico naquele dia. É a permanência, cara. O traficante, época, né? O criminoso, ele abomina a permanência. É simples assim. A permanência, eu falo para os policiais lá, o nosso maior trunfo é a permanência. Nós estamos lá 24 horas. Pegando, prendendo ou não, pegando ou não, nós estamos lá. Então isso, ele abomina, né? Obviamente, isso quebra realmente o comércio nisso. E como que a repercussão do criminoso nessas ações de vocês? Como que vocês... Eles dão essa brecha? Alguém passa o recado, pô, os caras estão pedindo pra vocês parar. Direto, eu estou falando, meu celular tá cheio aqui. Os caras estão pedindo estão sufocados. Já tentam. Tá 5 minutinhos. Já. No início, quando eles acharam que a gente não ia ficar lá, né, no início, primeiro mês, eles achavam que a gente ia lá e tal, né, ia dar aquela sacudida e ia sair, eles tentaram corromper a gente só pelo baile, oferecendo valores altos para que liberasse os bailes, porque o baile é uma fonte de renda gigantesca para eles. E depois que eles foram ver que a gente não ia sair, que o prejuízo estava sendo grande, partiram para outra perspectiva de realmente corromper, de oferecer dinheiro, de tentar negociar, o que era preciso para a gente não sufocar. Tal. E é isso, o tempo todo manda mensagem. Essa semana mesmo eu recebi uma, acho que ontem eu recebi uma gigantesca mensagem de um dos criminosos lá. Então, é isso, cara, é um reflexo do trabalho sendo bem feito, né? É o reflexo do trabalho sendo bem feito, é o reflexo do que a gente está conseguindo atingir de positivo, né? Atingir lá o âmago do crime local, né? Desse crime organizado, faccionado, que é o crime morador lá, né? Eu sou um cara, bicho, abençoado por Deus. Eu sobrevivi, estive em mesa de cirurgia, estive à beira da morte pelo menos umas 3 vezes, cara, de porra, agora eu vou morrer. E Deus me conservou para que eu chegasse aqui nesse momento com essa missão quase cumprida e podendo ter a satisfação de ombrear com uma tropa tão valorosa como essa, a tropa da 6ª Companhia, 1º Batalhão, policiais abnegados, muito jovens. Eu me sinto pai deles, em grande parte, um comandante sensacional com o Capitão Sequim. Então, eu tenho certeza que Deus me preservou para que eu chegasse e usufruísse desse momento, que eu estou usufruindo cada segundo, cara, assim, eu estou aproveitando cada segundo. Então, eu não tenho mais nada a pedir para nada, não posso pedir mais nada a Deus, só agradecer mesmo. E para os policiais mais jovens, os que estão ingressando na Polícia Militar, ou que pretendem ingressar na Polícia Militar, eu deixo a mensagem de que você você vai entrar, alinhe o propósito e o projeto, porque as pessoas costumam confundir esses dois universos, essas duas dimensões.
Porque projeto é o que a gente faz pra gente. Eu quero ser um policial militar, esse é projeto. Eu quero ser pai, esse é projeto. Eu quero me aposentar, projeto. Esse é projeto, isso não é propósito. Isso eu vou fazer pra mim, cara, assim, cara, é pra mim. Propósito, cara, é isso, irmão. O propósito que você falou, que a gente falou aqui nessas 1 ou 2 horas, é fazer, entregar pro universo, cara. Entregar uma coisa de muito bom para o outro. Sabe, você ter uma vida, balizar a sua vida dentro de princípios, dentro de virtudes, sabe? O máximo que você puder, balizar o máximo que você puder a sua vida dentro de princípios e virtudes. Então, quer entrar na Polícia Militar? Tem um projeto de entrar na Polícia Militar? Veja se esse projeto está ligado ao seu propósito de vida, porra. Se é isso que você quer. Não adianta você ter um projeto de entrar na Polícia Militar e não estar alinhado ao seu propósito. Você se deparar com uma situação de serviço policial. Não, isso aqui não é para mim, isso aqui não. Não, eu sou um cara, eu sou um cara que a minha missão de vida é essa, minha missão de vida é ser um cara, é ganhar dinheiro, minha missão de vida é ser um filantropo. Então, é alinhar as questões físicas e metafísicas, né? Alinhar todas essas questões de norte de vida mesmo, né, cara? Senão você vai ser infeliz. Se você está entrando na Polícia Militar só por projeto de vida, só para ganhar dinheiro, só para ter um emprego, e o seu propósito é outro, completamente diferente, você vai sofrer. Você vai sofrer, e muito. Porque a Polícia Militar, do jeito que ela é maravilhosa, foi para mim, eu sou apaixonado, corre sangue azul aqui, pode ter um cara igual a mim, mais do que eu não tenho, mais apaixonado do que eu pela polícia não tenho. Eu sou apaixonado, sou doente pela Polícia Militar. Então nós estamos juntos, nós estamos juntos. Mais do que eu não vai ter, cara. Tá eu e você juntinho. Mas da mesma forma que a gente é apaixonado, ela pode ser muito cruel com quem não está, como eu disse, alinhado no projeto de propósito. Eu vejo, se você der conhecer também, eu conheço pessoas que estão 25 anos, 30 anos de polícia, o cara sofrendo. O cara sofreu 30 anos, porque não era aquilo que ele queria para a vida dele. Ele encarou como um emprego. E sofreu. Porque vai sofrer. Vai sofrer. Eu tenho certeza de que só tem a melhorar. Com certeza. Entendeu? Pena que estamos acabando a nossa conversa aqui. Tamo junto. Entendeu? Mas satisfação enorme, Moraes. Eu agradeço, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Tamo junto pela moral. Apoio pelo Sexta convite CIA, aí. pô. Aí, Sexta CIA. Meu batalhão, Complexo da Pé. No dia que você for aposentar, me chama lá, cara, pra gente Vamos nessa. fazer uma patrulha lá. Com certeza. Se o pessoal deixar, você não Vamos montar uma uva, como diz. Montar uma uva, porra. Tá na mão, tá controlado. Legal. Vamos bater aquela fotinha? Legal? Vamos nessa. Tivemos que acabar. Pena que teve que acabar. Espero ter sido bom. Passei muito bom de foto não, tá, cara? Deixa eu ver aqui. Tá, caramba. Deixa eu ver aqui. Aí, vai ficar boa essa aqui, não vai? Vai.